uma lâmpada, que vai ter um tamanho próximo desse objeto. A lâmpada, a lâmpada Bom dia, meu nome é Pedro Luiz e eu vou falar sobre a lâmpada. A ótica geométrica é o ramo da física que estuda o comportamento da luz sem se preocupar se a luz é onda ou partícula, só quer saber como que ela se comporta. Na ótica geométrica vai ter 3 princípios. Primeiro é o princípio da propagação retilínea, que quer dizer que se a luz estiver meio homogêneo e isotrópico, ou seja, se ela não mudar do ar para a água ou do ar para um vidro, ou seja, se estiver no mesmo meio, nas mesmas condições, ela vai ficar em uma linha reta, sempre. Segundo é a independência dos raios. Se 2 raios de luz se cruzarem, nada acontece com um ou com o outro, eles continuam o caminho deles sem se afetarem. E o terceiro é o princípio da reversibilidade, que quer dizer que se você refletir a luz, ela continua seguindo o mesmo trajetório. Ou seja, basicamente, quando você olha no espelho e você vê alguém, essa pessoa pode olhar no mesmo espelho e ver você, certo? Bem, na ótica geométrica, outra coisa interessante de falar é que existem 2 tipos de fontes de luz. A primeira é a chamada fonte de luz primária. São coisas tipo o sol, fogo, qualquer coisa que produz a própria luz. Reações químicas nas lâmpadas fazem elas serem fonte de luz primárias. Geralmente o que faz uma fonte de luz primária brilhar é alguma reação química ou energia na forma térmica, que faz luz. A segunda é a fonte de luz secundária, que é todo o resto. São coisas que refletem a luz. Tudo que não é primário e tudo que não é primário e pode ser visto é uma fonte de luz secundária. Então, a gente, a lua, qualquer outra coisa é uma fonte de luz secundária. Bem, sabendo isso, dá para começar a ver a parte prática mesmo de ótica geométrica. Antes vamos ter que delimitar o que é uma fonte de luz pontual e uma fonte de luz extensa. Primeiro vamos começar com a pontual, que é mais simples. A fonte de luz pontual, surpreendentemente, é um ponto. Então, tem um ponto, que é uma fonte de luz, e dele vai vir luz para todas as direções. Certo? A luz, como discutimos, ela viaja em linha reta. Vai tomar no cu então, meu irmão. Porra, meu irmão. Então, como estava dizendo, um ponto, que vai ser uma fonte de luz, então ela vai espalhar a luz para todas as direções. Que, como já falamos, a luz viaja em uma linha reta. Então, na ótica geométrica, ela é representada como uma linha reta com essa setinha indicando a direção. Sabendo isso, a gente pode explicar, então, um fenômeno que é a formação de sombras. Como que as sombras são formadas? Bem, vamos imaginar. Tem aqui uma parede, tem aqui um objeto opaco e tem aqui uma fonte de luz pontual. Certo? Bem, ela vai, então, espalhar luz para todas as direções. Porém, só vai ser necessário 2 raios para essa análise. Esses 2. O que acontece? Todos os raios que estão entre esses 2, eles vão ser bloqueados por esse objeto, já que ele é opaco. Então, esses são os primeiros raios a conseguirem passar por ele. Então, toda essa região aqui é uma região que vai ter sombra, certo? Bem, é possível calcular o tamanho dessa região. Como são 2 triângulos aqui, dá para fazer uma semelhança de triângulos. Então, o tamanho dessa região, dado por H grande,
e esse daqui é h pequeno, vai ser proporcional a essas duas distâncias, a distância da fonte e o objeto opaco e a distância da fonte até a parede, chamado de anteparo. Então dá para formar uma proporção, que vai ser a altura grande está para a distância grande, assim como a altura pequena está para a distância pequena. Certo? Então, sabendo essas distâncias e uma altura, você pode descobrir a altura da sombra. Bem, isso daí então é uma fonte de luz pontual. Como funciona uma fonte de luz extensa? Vamos supor nessa situação. Isso daqui ainda é um objeto opaco e isso daqui tudo que a gente precisa mesmo são os dois pontos dos cantos dela, certo? E daí a gente trata os dois como se fossem fonte de luz pontual. Vê esse raio aqui, esse raio aqui. E vê esse raio aqui e esse raio aqui. Então o que acontece? Essa região aqui, que nenhuma da luz está passando, é chamada de região de sombra ou região de umbra. Essas regiões aqui são chamadas regiões de penumbra, certo? E, por fim, todo o resto é região iluminada. Para calcular, você trata como por semelhança de triângulos. Tipo, você ignora um dos, pega apenas esse daqui, aí vê essa altura por essa distância, está para essa altura por essa distância, e faz o outro com o outro lado. E daí você pode descobrir o tamanho da zona de penumbra e da zona de umbra, certo? Então tá, outra situação bem comum de cair é a câmara escura, ou os princípios básicos de uma câmera fotográfica. Bem, isso geralmente vai ter essa representação simplificada de uma câmera escura, de uma câmera fotográfica. Vai ter essa figura, que vai ser a figura a ser representada na câmera. Bem, o que acontece? Vai vir raios de luz das pontas dele, como se fosse uma fonte de luz extensa. Mas desse daqui só precisa saber desses dois. Bem, isso vai formar uma imagem no fundo da câmera fotográfica. Que essa imagem vai ser invertida. Porque vai inverter. Esse raio vai para cá, esse raio vai para cá, então a imagem vai acabar invertida. Certo? Bem, para calcular, de novo, é uma semelhança de triângulos. Essa altura é proporcional, e aqui é a distância, aqui é a distânciazinha, e aqui é a altura pequena. Então é a mesma coisa. A altura grande está proporcional à distância grande, e a altura pequena está proporcional, assim como a altura pequena está proporcional à distância pequena. Certo? O último caso, que também é extremamente comum, é medir a altura de objetos usando a sombra deles. Como assim? Bem, vamos dizer que tem um objeto maior aqui, exemplo, um prédio, e aqui tem um objeto menor, tipo uma árvore. Como o Sol ele é muito distante, os raios de luz dele são considerados paralelos. Ou seja, esses dois raios aqui, eles são paralelos. E os dois vão formar uma sombra. Certo? Essa altura aqui, como sempre, semelhança de triângulo, já dá para perceber como vai ser. Essa altura sobre essa sombra vai ser igual a essa altura sobre essa sombra. Certo?
Então, dá para você calcular a altura do prédio sabendo o tamanho da sombra dela e esses dois valores aqui. Um exemplo mais prático disso seria na questão 19 do Praticando em Sala de Aula do capítulo de Ótica Geométrica. Nela ele está falando, ó, tem um prédio de altura de 60 metros, ele projeta uma sombra de 15 metros. E daí vai falar que tem uma vareta que tem uma altura de 2 metros e ele quer saber o tamanho dessa sombra aqui, desenho. Certo? Então o que faz? Você vai igualar, quer dizer, vai fazer uma proporção. 60, que é a altura, tá para 15, assim como 2, que é a altura menor, está para o desenho. Daí você multiplica, cruzado, passa a dividir, então D é igual a 2 vezes 15 sobre 60. Que isso daí é 30 sobre 60, que é 0,5 metros. Ou 50 centímetros, que no caso a questão pede para você converter para centímetros. Então a resposta vai ser 50 centímetros. Então é isso mesmo. Praticamente toda essa matéria se resume a semelhança de triângulos. Então, se você entender, se você conseguir identificar o que está sendo o triângulo na questão e saber que a altura do triângulo, a altura de dois triângulos semelhantes vai ser proporcional à base deles, então é isso. Qualquer questão pode ser resolvida. Então, obrigado por ter assistido a aula e falou!